Avatar foi o filme com a maior bilheteria e fez um sucesso mundial. E por isso decidi trazer o resumo do primeiro e segundo filme. Então se prepare para conhecer toda a história completa e detalhada dos dois filmes do Avatar. Essa história começa nos apresentando a Jake, um veterano paralítico em um mundo futurista. Ele mal sobrevive com sua pensão e, por não ter dinheiro suficiente, não pode fazer a cirurgia na coluna para poder voltar a andar. Jake passa seus dias em uma casa velha e suja, e à noite ele frequenta bares onde, apesar de sua deficiência, tem a coragem de defender mulheres maltratadas, embora sempre acabe sendo tratado como lixo. Em uma determinada noite, após ser expulso de um bar, ele recebe a visita de dois homens da empresa RDA, Administração de Desenvolvimento de Recursos, que o levam para reconhecer um cadáver. Esse é seu irmão gêmeo, recém-vítima de um assalto. A conversa não termina ali. Os homens explicam que seu irmão fazia parte de um programa em um outro mundo, e que Jake, por possuir o mesmo genoma, pode assumir o lugar dele. Enquanto seu irmão é cremado, ele ouve que o salário é muito bom, e Jake aceita na esperança de poder pagar o seu tratamento. Após o acordo, nosso protagonista acorda e sai de uma câmara de criogenização, depois de ter dormido por quase 6 anos, sendo transportado junto com outras pessoas para o planeta Pandora, um mundo fantástico capaz de sustentar a vida. Jake e os outros entram na atmosfera por meio de naves de transporte e precisam usar máscaras para não desmaiar ao aterrissar, já que a atmosfera e o ar de Pandora são mais densos que os da Terra. Uma vez aterrado e dentro da base, o Coronel Miles lhe dá as boas-vindas. Ele explica que fora da cerca, cada ser vivo de Pandora vai querer atacá-los. Além disso, existe uma população indígena chamada Na'vi, que usa flechas com toxinas que causam parada cardíaca em 1 minuto. Os ossos dos Na'vi são naturalmente reforçados com fibra de carbono, o que os torna difíceis de abater. Em seguida, Jake conhece o Dr. Norman Spellman, um antigo amigo de seu irmão. Norman explica que o trabalho de Jake será pilotar remotamente corpos chamados Avatar. Eles foram criados a partir da mistura de DNA humano e Na'vi. Ele também conhece o Dr. Max, que ele mostra seu Avatar. Como parte do trabalho, Jake começa a documentar seu dia a dia para os registros, buscando melhorias para o programa Avatar. Em seguida, Max lhe apresenta a Dra. Grace, que demonstra desagrado por ele ter substituído seu irmão, considerando-o inútil por não ser um cientista. Grace tenta pedir a seu superior Parker que substitua Jake, mas Parker deixa claro que Jake é adequado por ser um soldado. Ele lembra que estão ali por causa de um mineral vendido a 20 bilhões de dólares por quilo. Ele também avisa que se ela não conseguir o tratado de paz, a guerra será inevitável. Por enquanto planejam entrar em paz, mas se o povo de Na'vi resistirem, entrarão com força total para extrair o mineral. Sem mais opções, Grace inicia a conexão dos avatares de Norman e Jake. Momentos depois, nosso protagonista acorda no corpo do avatar e, ao ver que pode ficar de pé, a primeira coisa que faz é desobedecer às ordens dos médicos para sair correndo. Para a surpresa de todos, ele é tão rápido que nem Norman, que tem experiência, consegue alcançá-lo. Quando finalmente para, Grace, que também tem sua forma avatar, fica impressionada com seu desempenho. Naquela noite, os avatares se preparam para dormir no acampamento. Jake acorda na câmara de conexão e, em seguida, ele conhece outros colegas. Trudy explica que precisa dele como artilheiro e o leva até o coronel. Quaritch o parabeniza por seu histórico de combate e bravura e dá uma missão extraoficial: usar seu trabalho com Grace para conhecer as fraquezas dos nativos e informá-lo. Em troca, ele promete que Jake terá um tratamento para recuperar suas pernas ao retornar à Terra. E Jake aceita ser um agente duplo. Mais tarde, de volta à forma Avatar, ele, Norman e Grace são levados aos territórios Na'vi. Eles começam a se aprofundar a pé, mas Jake fica em alerta ao ver os animais pela primeira vez e precisa ser acalmado por Grace para não estragar a missão. Logo chega ao local de uma antiga escola Na'vi, enquanto Grace e Norman analisam
raízes de árvores. Jake se afasta guiado pela curiosidade e acidentalmente chama a atenção de uma espécie de rinoceronte. Ao ver o animal pronto para atacar, Jake avança, o rinoceronte recua, mas em seguida vemos que isso se deve à chegada de um predador. O predador persegue até as raízes de uma árvore. Jake atira todo o seu arsenal, mas sem causar dano. Sem arma, ele continua correndo e salta por uma cachoeira para tentar se salvar. Ele ganha tempo para fazer uma lança e buscar o caminho de volta, sem perceber que estava sendo observado por uma nave chamada Neytiri e planeja derrubá-lo, mas muda de ideia ao ver uma semente sagrada pousar em sua flecha. Enquanto isso, Grace e seus companheiros, sem conseguir encontrar Jake, precisam retornar à base. Chega a noite e Jake consegue fazer uma tocha para tentar afastar os animais, mas eles não recuam e ele começa a lutar. Ele consegue ferir alguns, mas sabe que não irá sobreviver. De repente, Neytiri aparece para salvá-lo, conseguindo espantar os animais. Já a salva, ele apaga a tocha que estava atraindo os animais. Ela também coloca um fim no sofrimento de um dos animais que feriu com uma flecha. Jake tenta agradecer, mas ela, falando a língua dele, deixa claro que aquelas perdas de vida não eram necessárias e que ela o salvou porque reconheceu sua bravura. Jake pede que ela o ensine a ser como ela. Embora Neytiri não concorde, as sementes sagradas retornam e pousam sobre ele, fazendo-a mudar de ideia. Neytiri decide levá-lo à sua aldeia, mas antes de chegar, ele é interceptado por alguns Na'vi, que quer eliminá-lo. Jake é salvo porque Neytiri diz ter visto um sinal nele, e em seguida o leva até seu lar, onde ele é apresentado ao líder do clã e pai de Neytiri. Neytiri então recebe a ordem de ensinar Jake os costumes do seu povo. Em seguida, Jake é levado a um círculo de oração onde todos comem juntos. Com o estômago cheio, ele dorme em uma rede orgânica. Logo depois, ele acorda na base onde Grace e os outros o esperam. Já consciente, ele revela a ela e ao coronel que conseguiu se infiltrar entre os Na'vi. Park o ordena pessoalmente a descobrir o que eles querem para entregar as terras onde se assenta sua aldeia, que é um enorme depósito das pedras que eles precisam. Ele também avisa que se Jake não os convencer a se mudarem em 3 meses, o coronel agirá com força letal para obrigá-los. Jake entra na câmara de conexão e volta a se encontrar com Neytiri, que começa a ensiná-lo a montar suas criaturas semelhantes a cavalos, usando o órgão de conexão em seu cabelo, mas sua primeira tentativa falha. No dia seguinte, ao retornar à base, ele informa ao coronel sobre a aldeia, mas é descoberto por Max. Mais tarde, Grace revela que decidiu mudar seu laboratório para não serem incomodados pelos executivos. Eles se aventuram na névoa até as montanhas flutuantes de Pandora, onde os radares não funcionam. Após se acomodarem em seu novo lar, Jake volta à aldeia. Neytiri o leva para explorar os galhos da árvore, ensinando-o sobre o Ikran, uma espécie de cavalo alado. Ela explica que uma vez que fazem a conexão é para toda a vida. 2 dias se passam e Jake continua aprendendo cada vez mais, desde o idioma até como usar um arco. Tanto tempo juntos faz com que ambos desenvolvam sentimentos que vão além do vínculo mestre-aluno. Graças ao seu progresso, Jake convence Moat a permitir que Grace entre na aldeia. Vemos que ela aproveita o tempo para interagir com as crianças Na'vi, como fazia no passado, já que ela já foi professora deles. Em um dia de folga, Jake pede a Grace para falar sobre a escola. Ela revela que no passado a irmã de Neytiri e um grupo de jovens caçadores destruíram uma escavadeira, fazendo com que o exército os perseguisse até a escola, resultando na perda trágica de várias vidas. Desde esse dia, eles nunca mais voltaram, o que a deixou muito triste, pois havia passado 10 anos ali ensinando, e eles a chamavam até de Samok, que é mãe em Na'vi. E volta às aulas, Jake consegue caçar um animal. Neytiri decide que ele está pronto para o próximo passo, aprender a voar. Para isso, ele viaja com outros novatos para uma área das montanhas flutuantes, habitada pelos Ikran. Jake será o primeiro, e ao encontrar um Ikran que o quer agredir,
ele se joga sobre ele, o amordaçando para não ser mordido. Apesar de cair no chão, ele se levanta e consegue formar um vínculo e faz o primeiro voo. Para celebrar, Neytiri voa ao seu lado, ensinando-lhe o básico. Em seguida, passam pela Árvore das Almas, o local mais sagrado para eles. Grace, ao ver pelo monitor, comenta que adoraria ter amostras, pois sabe que algo biologicamente inexplicável acontece ali. Jake continua a se desenvolver como Na'vi. Em uma de suas caçadas, onde um dos Na'vi falha e cai de seu cavalo, Jake consegue derrubar sua presa no ar, mostrando ser superior. No entanto, momentos depois, ele e Neytiri são perseguidos por um Ikran gigante, porém eles escapam por uma parede de supós. E após isso, 3 meses se passam desde sua chegada a Pandora. Jake se reúne novamente com o coronel, que o informa que conseguiu a aprovação para sua cirurgia na coluna e que ele pode retornar à Terra, pois seus relatórios fornecem as informações necessárias para realizar o ataque. Jake argumenta que fará sua iniciação em breve e irá ganhar a confiança deles para convencê-los a se realocarem. O coronel concorda, mas o avisa que ele precisa se apressar. Em seguida, vemos Jake realizar o ritual, onde é aceito por todos os Na'vi como um deles. Naquela noite, Neytiri o leva à Árvore das Vozes, onde ao se conectar aos seus galhos, ele pode ouvir seus ancestrais, pois o local é usado para orações. Neytiri diz que agora ele pode escolher uma mulher, inclusive recomendando uma das mais ricas, mas Jake deixa claro que a única que ele quer é ela. Vendo que é correspondido, ele se une sob as árvores. Mais tarde, Jake se prepara para retornar, e Neytiri acorda assustada ao ver as escavadeiras se aproximando. Ela tenta acordar Jake, mas o Avatar não está conectado. Para salvar o amado, ela o arrasta, enquanto as escavadeiras destroem as árvores. Quando Jake finalmente se conecta, ele tenta parar as máquinas, mas é obrigado a recuar pelos disparos. Ao ver as gravações, o coronel o reconhece imediatamente. Ao mesmo tempo, um ataque dos Na'vi começa. Grace tenta acalmá-los, mas não é ouvida. E Jake, ao chegar, pede o mesmo e acaba sendo atacado. Porém, Jake é um lutador habilidoso e derruba seu adversário. Agora pronto a contar toda a verdade, ele e Grace são interrompidos ao perderem a conexão, pois o coronel acaba de chegar ao laboratório para quebrar o elo. Isso faz os Na'vi perceber que o Avatar é um corpo falso e querer eliminá-los, mas Neytiri chega a tempo de protegê-los. Na base, Grace tenta explicar a Park que a Árvore das Vozes é sagrada porque suas raízes estão conectadas a todas as outras árvores de Pandora, assim como o cérebro humano, e que essa informação está acessível aos Na'vi. Ela diz que se eles querem que o Na'vi compartilhe o que eles têm, precisam primeiro compreendê-los. Park acha que ela está exagerando, e o coronel mostra os registros de Jake, onde ele diz que os Na'vi jamais aceitariam deixar sua aldeia, porque não querem nada dos humanos. Aquela noite, um grupo de Na'vi destrói as escavadeiras e elimina os soldados que a protegiam. Ao ver isso, o coronel convence Park a iniciar uma guerra. Quando fica sabendo, Grace e Jake convencem Park a lhes dar uma última chance. Assim, ambos voltam à aldeia para alertá-los sobre a guerra e, para convencê-los, decide contar a verdade sobre a missão de Jake. Embora ele tente explicar que está do lado deles, Neytiri o rejeita e Jake é preso em seguida, pois os Na'vi continuarão a guerra. Quando as naves chegam à aldeia, apesar dos apelos de Jake para que fujam, os Na'vi não recuam. O coronel lança granadas de fumaça, mas ao ver que os Na'vi respondem com flechas, ele continua com mísseis. Finalmente, os Na'vi se afastam, pois o local está em chamas. Jamoat tem piedade de Grace e Jake, os liberta e pede que, se estiverem realmente do lado deles, que demonstrem. Momentos depois, o coronel ordena que lance um arsenal pesado contra as colunas da árvore. Nesse momento, Trude tem piedade dos Na'vi e decide recuar. Quando o fogo cessa, os Na'vi testemunham o desmoronamento de sua árvore diante de seus olhos. Momentos depois, Neytiri encontra seu pai muito ferido, que com seu último suspiro
pede que ela tire o clã dali. Jake chega, mas ela o rejeita novamente como traidor, ordenando que ele se vá para sempre. Por terem falhado, Park os desconecta. O avatar de Jake é abandonado, mas o de Grace não, pois ela não é considerada uma traidora. Ao voltar para a base, eles são presos, mas não ficam muito tempo na prisão, pois Trude e Max chegam para libertá-los. Com a ajuda deles, eles conseguem sair da base em uma nave, mas o coronel vê tudo, e embora ordene um ataque, eles conseguem escapar. No entanto, Grace acaba ficando seriamente ferida. Para não serem rastreados, eles transferem o laboratório para os arredores da Árvore das Almas, para onde os navios se dirigiram para se proteger. Jake se conecta novamente a seu avatar, mas sabe que está exilado do clã e que não o deixarão se aproximar. Assim, para ter uma chance de ser ouvido, ele decide se lançar sobre uma criatura chamada Turuk, a besta voadora indomável, já que para os Na'vi quem a domar será o escolhido, o guerreiro dragão capaz de unir todos os clãs. Vemos que Jake tem sucesso e chegando até a aldeia, todos se rendem ao ver a conquista dele, pois agora ele é Turuk Makto, assim Neytiri o perdoa. Quando Jake oferece a sua ajuda ao novo líder, ele aceita, e como prova da aliança, os Na'vi levam Grace, que estava ferida, até a árvore sagrada junto com seu avatar. Eles planejam transferir a sua mente para o corpo Na'vi. O ritual começa, porém, ela já estava muito fraca, não consegue completar a transferência e falece momentos depois. Jake se dirige a todos pedindo que voem até outros clãs e digam que Turuk Makto precisa deles para defender Pandora. Vemos que eles partem em todas as direções, recrutando os clãs um por um, desde os Cavaleiros das Planícies até os Iclã do Mar do Leste. Logo, um exército inteiro de Na'vi se reúne. Isso não passa despercebido pelo coronel, que imediatamente prepara seus homens para enfrentá-los e ordena que destruam a Árvore das Almas. Graças a Max, que ainda está na base, Jake e seus aliados descobrem um plano. Naquela noite, antes da batalha, Jake decide se conectar à árvore para pedir à deusa dos Na'vi que olhe a memória de Grace, para que ela compreenda que se não impedirem o coronel, Pandora será devastada. Neytiri chega e diz que a deusa deles não participa de guerras, apenas mantém o equilíbrio. No dia seguinte, as naves decolam com o coronel no comando. Ao se aproximarem, eles desembarcam com seus equipamentos terrestres, compostos por soldados a pé em armaduras robóticas. No entanto, do outro lado, os Na'vi começam a avançar. Do lado, Jake usa a força do Turuk para colidir as naves contra as montanhas e entre si, enquanto o novo líder dos Na'vi usa suas flechas que consegue atravessar o vidro das naves. Em terra, Norm enfrenta as armaduras, mas apesar de sua coragem, o arsenal humano logo os obriga a recuar. Ao mesmo tempo, o coronel descobre que é Jake quem está montado no Turuk. Então ele mira sua nave exclusivamente contra ele, e quando está prestes a capturá-lo, Trude chega para enfrentá-lo. A diferença de poder é notável e após uma troca de ataques, ela precisa recuar, mas o coronel não a perdoa, destruindo sua aeronave por completo. Em seguida, ele atinge o Icrã de Neytiri, fazendo-a cair. Já o novo líder dos Na'vi consegue se infiltrar em uma das naves e derrota vários soldados, mas também é ferido e cai na floresta. Norm, que também resistia com sua metralhadora, também é ferido e precisa se desconectar de seu avatar para continuar vivo. Tudo indica que foram derrotados, mas mesmo assim, apesar de estar cercada e desobedecendo às ordens de Jake, Neytiri está disposta a continuar atacando. De repente, o campo de batalha é invadido pelos animais que atacam os soldados em terra. O rinoceronte, os predadores e até mais Icrã sem cavaleiros aparece no céu. Ao perceber que quase todas as suas naves foram destruídas, o coronel avança sobre a Árvore das Almas e está prestes a lançar as bombas. Jake aparece, neutraliza os artilheiros e impede o lançamento com uma granada nos motores, o que também faz com que a nave de bombas caia. Jake destrói a nave do coronel com seu próprio míssil. Nosso protagonista consegue se salvar da queda. Já o coronel também sobrevive, porque consegue entrar em uma armadura a tempo, antes da explosão. Com ela, ele chega ao laboratório disposto a destruí-lo com Jake dentro. No entanto, Neytiri aparece montada no Predador.
A batalha começa e graças à poderosa mandíbula do animal, o coronel perde sua arma, mas ainda lhe resta uma faca, com a qual ele elimina o predador, prendendo Neytiri sob o cadáver. Jake chega e combate com a arma desprendida do coronel, e como sabe que a armadura é muito resistente, decide atravessar o vidro que o protege do ar de Pandora. O coronel está preparado usando uma máscara de oxigênio. Ele avança sobre o laboratório e, embora não encontre a câmara de conexão de Jake, ele rompe a barreira que o protegia do ar tóxico. Isso faz com que Jake comece a perder o controle de seu avatar e precise se concentrar com o pouco ar que lhe resta para voltar a seu corpo. Já o coronel o alcança e está prestes a terminar com a vida dele. Mas Neytiri se liberta e crava suas últimas flechas, acabando com a ameaça finalmente. A conexão de Jake é interrompida e com o pouco ar que lhe resta, ele se arrasta até a máscara de oxigênio, mas desmaia antes de colocá-la. Os alarmes alertam Neytiri, que corre até o corpo verdadeiro para colocar a máscara nele e evitar que morra. Mais tarde, os sobreviventes se reúnem ao redor do novo líder, que com suas últimas forças decide entregar a liderança do clã a Jake. Assim como dita a tradição, ele pede que Jake o ajude a partir. O atual líder diz que está em paz, pois lutou ao lado de Turuk Makto, e que ele o considera um verdadeiro irmão. Dito isso, Jake cumpre seu desejo e o liberta da dor. Mais tarde, os navios invadem a base dos humanos e os obrigam a embarcar em suas naves de volta à Terra. Porém, aqueles que lutaram ao lado deles recebem a permissão para ficar. Aquela noite, após gravar seu último registro, Jake participa da festa que os navios organizaram em sua homenagem. É ali que eles realizam um ritual de transferência de sua mente para o Avatar, para que Jake esteja 100% em Pandora. O ritual é um sucesso, finalizando a primeira parte de Avatar. Já a segunda parte começa uma década depois dos acontecimentos do primeiro filme. Agora estamos em Pandora com a família de Jake, formada por Neytiri e seus novos filhos. Na verdade, essa história é contada em terceira pessoa por Jake, que nos diz que o mais perigoso de Pandora agora é se apaixonar por ela e querer ficar aqui para sempre. Entre seus filhos estão Neteyam e Loak, mas também adotaram um quarto filho humano, Miles, também conhecido como Spider, o filho do capitão militar Miles, que foi derrotado no final do primeiro filme. Mas não é só isso, pois no avatar da Doutora Grace havia sido gerada misteriosamente uma filha nave mestiça, a quem Jake e Neytiri adotaram como sua filha, e ela se chama Kiri. A verdade é que nossos protagonistas, seus filhos e todos os Na'vi estavam se divertindo muito. Estes 10 anos foram de completa tranquilidade, tudo era perfeito em Pandora, tudo era apenas felicidade. Mas isso termina quando aparecem estrelas no céu. Estas que na verdade eram naves humanas, desacelerando para pousar em Pandora. Quando chegam, eles estragam toda a paisagem maravilhosa deste mundo fantástico. Assim, em meio a um incêndio, Jake e sua família são obrigados a fugir, pois nesse dia os humanos vieram buscar outro mineral valioso, do qual falaremos mais adiante. Após estes acontecimentos, um ano se passou. Estamos agora despertando na consciência de um avatar, ou melhor, um corpo nave criado artificialmente pela ciência para o uso militar. E nele havia sido implantado a memória cerebral de Miles, o coronel que perdeu a vida no final do primeiro filme. Ele não reconhece seus companheiros, mas logo recupera a consciência ao ver um vídeo que ele mesmo gravou, dizendo que se ele estivesse vendo aquilo é porque já não estava vivo e agora deveria buscar vingança, sendo o primeiro de sua lista Jake Sully. Enquanto ele se atualiza, vemos os Na'vi, com Jake liderando um ataque a um trem. Eles usam uma bomba desviando e imobilizando a máquina, e com a ajuda de seus filhos, eles também destroem as naves aéreas. Os filhos de Jake então decidem descer aos escombros da explosão, e é nesse momento que uma nave inimiga lhes lança 2 foguetes. Eles explodem muito perto deles, mas aparentemente se salvam. Mas um acaba ferido e logo Jake tem que vir resgatá-lo
matá-lo para levá-lo ao acampamento Na'vi, onde ele os repreende. Mais tarde, Kiri visita a avatar de sua mãe, a doutora Grace, que estava na água de uma cápsula. Os jovens começam a falar sobre seus pais, mas nesse momento, Spider, o humano que cresceu aqui com os Na'vi, se sente mal pois o seu pai era o vilão. Falando dele, vamos para a base humana que se estabeleceu em Pandora, onde o novo coronel Miles se apresenta à general encarregada das forças armadas da expedição. Ela lhe conta como uma mini cidade foi rapidamente erguida neste lugar e planejam se expandir ainda mais, já que fizeram em um ano o que a expedição anterior não pôde fazer em 30. No entanto, ela esclarece que isso não é para mineração, mas sim para transformar aquele lugar apto para os humanos, já que a Terra está agonizando e agora a missão deles é conquistar Pandora e trazer os terrestres para viver naquele planeta. No entanto, para poder fazer isso, primeiro é preciso neutralizar os hostis, referindo-se aos Na'vi da floresta, liderados por Jake Sully, e estão constantemente atacando as bases dos humanos, pois eles não querem invasores destruindo este lugar fantástico. Ela então lhe mostra nas telas vídeos de como eles destroem suas bases próximas. Assim, a general ordena ao coronel de resolver aquela situação. Após isso, ele e toda a sua equipe se infiltram na floresta, onde não encontram nada, apenas são assustados por um par de animais nativos. Ao mesmo tempo, perto dali, os filhos de Jake e Spider exploravam também a floresta. O mais interessante acontece para o novo coronel Miles, que encontra sua primeira versão, ou seja, o coronel malvado do primeiro filme atacado por flechas, ou melhor, apenas seus restos, seus ossos na antiga base dos humanos. Perto dali, os filhos de Jake os avistam. Assim, Loak, o outro filho, informa isso a seu pai. Jake imediatamente ordena que ele saia de lá com todos os seus irmãos. Eles tentam fugir, mas não vão longe, pois nesse momento são capturados pelo coronel e toda a sua equipe armada que os rendem. Nesse momento, havia semelhança com os humanos nesses jovens Na'vi. O coronel Miles chega à conclusão de que são os filhos de Jake. Por isso, ele os ameaça para descobrir a posição de Jake. E já que eles ficam calados, o coronel tenta dar uma lição em Loak, mas Spider o impede. Assim, o coronel pergunta o seu nome, ao que ele responde que é Spider. Por isso, este avatar com a memória do coronel fica fascinado, pois percebe que é o seu filho Miles. Após isso, ele ordena à general que ele envie uma nave para que os recolha, pois tem reféns de altíssimo valor. As coisas ficam mais interessantes para o coronel, pois nesse momento ele vê como o verdadeiro coronel foi atingido por flechas por Jake e Neytiri. Em sinal de fúria, ele esmaga o crânio da sua primeira versão. Em seguida, em Pandora ocorre um eclipse, fazendo com que escureça. Nesse momento chega Jake e Neytiri para resgatar os seus filhos. Logo, se encontram na floresta, onde Neytiri atinge o primeiro soldado da equipe do coronel com uma flechada, fazendo com que seus filhos se soltem e tentem fugir. Aqui começa uma troca de ataques entre armas e flechas. Em meio ao alvoroço, Neytiri lança uma flecha que cai ao lado do coronel, que a reconhece pois são as mesmas flechadas que encontrou no cadáver de sua primeira versão, dizendo-lhe para sair para conversar pois tem assuntos pendentes, referindo-se à morte do primeiro coronel. Mas ela, muito decidida, responde que o enfrentará às vezes que forem necessárias. Este momento de distração é aproveitado por Jake e Spider, que começam a correr pela floresta, tentando escapar em meio a todos os disparos. No momento parece que vão conseguir, mas Spider, tendo habilidades humanas e sendo inferior, escorrega em uma árvore, caindo para a parte de baixo, e Kiri não consegue salvá-lo. Após isso, Neytiri e Jake levam seus filhos. Ao mesmo tempo, a general estava chegando com toda a artilharia pesada para fazer a extração do coronel, levando Spider junto, a quem metem rapidamente uma câmara de policarbonato para fazer-lhe perguntas. Ao mesmo tempo, na base, Jake se comporta como um covarde, alegando que deve deixar a aldeia para escapar, pois o coronel está caçando eles. Neytiri, obviamente muito apegado a seus costumes, diz que não há como, que o melhor é que fique e enfrentem a ameaça. No entanto, para Jake, esta não é uma solução. No final, ele a convence dizendo que a única coisa importante é a família, e que eles estejam juntos, e que se ficarem, o coronel vai prender a todos. Ao mesmo tempo, Spider é submetido a uma máquina de leitura cerebral para descobrir onde se encontra Jake, e
toda a sua tribo. No entanto, não funciona pois ele tem uma mentalidade forte de um Jedi. Embora General queira aumentar a pressão dos jogos mentais, Coronel Marlis a impede. Assim, ela deixa bem claro que ele não é seu filho. Apesar disso, o Coronel entra na câmara para falar com Spider, dizendo-lhe que tem as memórias de seu pai, mas que não é igual a ele. Além disso, ele lhe dá o medalhão do Coronel Marlis, o original, mas Spider simplesmente o rejeita pois não quer saber de nada. E apesar de o Coronel insistir, não lhe dá nenhum tipo de informação. Ao mesmo tempo, na tribo Na'vi, após uma decisão muito difícil, Jake decidiu deixar seu manto de líder da aldeia, cedendo a um jovem muito sábio. Em sinal de respeito, no ritual ele simplesmente faz um arranhão no peito, simbolizando que perdeu o trono, e parte junto com toda a sua família, enquanto Neytiri chora, pois agora nunca mais verá o seu povo, o mesmo que seu pai jurou proteger. Em seguida, eles atravessam o mar, tempestades, e após voar a noite toda, por fim, o amanhecer chega, agora sim poderão descansar, já que eles chegaram à aldeia de navios aquáticos, a aldeia de Metcaina, liderados por Tonowari, o macho alfa de toda esta aldeia. Jack, junto com toda a sua família, se apresentam de forma muito respeitosa diante dele. No entanto, Tonowari não era o problema, mas sim Ronal, sua mulher, que os olha com desconfiança e em seguida verifica suas caudas e seus dedos, dizendo que são mestiços, não são verdadeiros naves, e seu corpo não se adaptará à água. No entanto, Neytiri não se cala, dizendo-lhe que só vieram pedir refúgio. Elas então se olham com desconfiança e até um duelo verbal com olhares, chegando a mostrar os dentes. Mesmo assim, Tonowari olha para sua mulher e ela acaba concordando em dar o asilo a eles. Por isso, ele ordena a todo o seu clã que receba Jake e toda a sua família e os trate com respeito. Mais tarde, Tuki, a pequena, revela que não se sentia bem neste lugar e queria voltar para casa. Após estes acontecimentos, toda a família exploraria o mar, vendo criaturas desconhecidas e fantásticas. Porém, logo os três irmãos ficam sem oxigênio, já que seus corpos não foram feitos para ficar embaixo d'água. Mas enquanto eles desfrutavam desta parte de Pandora, na base militar dos humanos, o Coronel Marlis pega Spider e o leva em uma de suas naves aéreas em direção à floresta dos Na'vi, onde se infiltrarão para procurá-lo. Mas como não o encontram, seu plano é se fazer passar por indígenas Navis. Assim, a partir de agora, adotarão seus costumes. Em seguida, o General Marlis, junto com Spider e sua equipe de soldados, chegam ao alto da montanha para domar aves aéreas. O coronel quer lançar um tranquilizante, mas diante das risadas de Spider, que ele diz que Jake os dominou montando, o coronel vê um grande desafio e se lança sobre ele. Mas a ave era muito selvagem e logo cai do abismo. Ao mesmo tempo, do outro lado de Pandora, Jake finalmente consegue montar esta besta aérea e marinha, ganhando o respeito de Tonowari. Retornando à montanha dos Icrãs, toda a equipe de soldados estava prestes a ir embora, pois pensava que o coronel não havia resistido à queda. E para a surpresa de todos, ele ressurge das cinzas, com o Icrã já domado. Ao mesmo tempo, Tessireia, filha de Tonowari, treinava Loak em sua respiração para que pudesse aguentar mais tempo debaixo d'água, fazendo-lhe uma espécie de meditação. Após isso, vemos como ele submerge no mar. Nesse momento, distintas criaturas fantásticas o rodeiam. Perto dali, Ronal, rainha deste clã, observava como Kiri controlava uma das misteriosas criaturas brilhantes debaixo d'água, ficando fascinada. Kiri era vista como uma estranha pelos filhos de Tonowari, pois passava o tempo submersa na água vendo pontos na areia. Assim, para que a não incomodem, Neteyam, seu irmão mais velho, e Loak a protegem desses bullies. Isso ocasiona uma briga entre os filhos de ambos os clãs, a qual termina em uma bronca de Jake, pois não estavam ali para brigar, mas sim para se comportar, pois senão seriam expulsos. Por isso ele manda Loak, o filho menor, pedir desculpas aos filhos de Tonowari. Este, quando chega, os encontra e rapidamente aceitam suas desculpas e em seguida o convidam a ir caçar, mas em mar aberto. Loak não quer ir, mas no final aceita. No entanto, tudo isso não era mais do que uma armadilha, pois logo o fazem submergir para chamar a atenção de um peixe. E quando Loak percebe, é tarde demais, pois todos esses seus supostos novos amigos o abandonaram. Mas isto não é o pior, pois em seguida aparece um enorme akula, tubarão martelo, que se aproxima para atacá-lo. No entanto, Loak consegue escapar, metendo-se entre umas rochas, mas este peixe é muito forte e duro, tanto que as quebra pouco a pouco, aproximando-se dele enquanto o seu ar começa a acabar. E
quando o peixe vem para devorá-lo, um peixe 10 vezes maior do que este vem para salvar Loak. No entanto, ele já não tem ar e afunda nas profundezas. Porém, logo ele se acorda salvo nas costas de um peixe, e ao tirar um arpão que tinha encravado em uma de suas barbatanas, o animal se torna seu amigo, levando-o para passear pelo mar. Este enorme peixe também é conhecido como Tucum, um animal lendário de Pandora com uma alta capacidade cerebral, coisa pela qual os humanos se encontram neste planeta, e vocês entenderão o porquê daqui a pouco. Mais tarde, quando Loak volta para casa, tem que se despedir de seu amigo Tucum. Já no outro dia, quando se reúne com todos para contar sobre o ocorrido, eles revelam que na verdade se trata de um macho exilado da manada por ser considerado um assassino. Por isso o aconselha a se afastar dele. Mas Loak não dá ouvidos, e mais tarde ele vai se reunir com seu novo amigo, que o leva para passear pelas profundezas. Ao mesmo tempo, a filha de Tonowari vai à parte sagrada do Recife, o lugar das almas, onde Kira se conecta a uma alga mística, a qual faz ter uma visão onde vê sua mãe, a doutora Grace. Ali ela diz que está feliz em vê-la. Kira aproveita para perguntar por que é diferente e quem é seu pai. Mas antes que possa dizer algo, o avatar da doutora Grace é sugado e Kira entra em um estado de convulsão. Assim todos no lugar devem salvá-la. Após isso, ela é levada para a aldeia, onde os doutores com medicinas humanas tentam salvá-la, mas não consegue. Assim chega Ronal, a rainha deste clã da água, e manda tirar todas as coisas dela, pois ela trouxe as medicinas ancestrais dos Na'vi, e começa a fazer uma espécie de ritual, o que a faz recobrar a consciência. Ao mesmo tempo, o coronel Miles estava sobrevoando com todo o seu esquadrão, e pede ao general que lhe dê armamento para ir procurar Jake. Esta o manda a uma nave de extração, onde conhece um par de sujeitos que pescavam algo que logo descobriremos. Ao mesmo tempo, depois de todo um ciclo de hibernação, os Tucuns regressaram ao Recife, e agora sim todos os Na'vi do clã da água se reúnem com eles, pois são suas criaturas místicas com as quais se vinculam quando são crianças. É então que vemos Ronal, a rainha, encontrando com uma mãe Tucum. Ao mesmo tempo, sua filha também se reencontra com seu Tucum. Mas claro, enquanto tudo isso acontecia, o exilado amigo de Loak se reúne com ele. Ali, nosso protagonista o pergunta o porquê ele foi exilado. O Tucum lhe responde que é muito doloroso de contar, mas como é seu amigo, vai se abrir com ele. Literalmente, pois abre a boca para que Loak entre e se conecte. Então descobrimos que no passado os humanos vinham caçar os Tucuns. Assim, em uma tentativa de salvar sua espécie, ele reuniu todos os machos jovens da manada para enfrentar os humanos. No entanto, isso não saiu nada bem, pois nesse dia todos pereceram. Ele foi o único sobrevivente. Desde esse dia, os Tucuns o exilaram da manada, pois o consideravam um assassino. Loak, enquanto falava com Payakan, havia sido visto. Por isto é levado perante o patriarca e a rainha, que o repreende por se vincular com o exilado. Embora Loak diga que eles não sabem a verdadeira história, simplesmente é silenciado e é proibido de revelar as informações que descobriu. Mais tarde, Loak conta tudo a Tissereia, a filha do líder. Ela acredita nele, mas o lembra que aos olhos dos Tucuns, Payakan é culpado. Embora ela peça para ir contar a verdade a seu pai, Loak não quer se meter em mais problemas. Bom, a verdade é que, na história de Payakan, os caçadores acabaram com a vida de sua mãe, então ele quis se vingar reunindo os jovens machos, mas todos morreram. Então foi considerado o responsável. Enquanto isso acontece, descobrimos que a nave de extração era uma nave de caça de Tucum, pois vemos como lançam e encravam um rastreador e mamãe Tucum junto com seu filhote, e toda uma equipe altamente armada vai à caça. Logo eles lançam bombas de vácuo na manada para que se afastem, deixando a mãe sozinha, pois isso manda os submarinos que lhe encravam os flutuadores nas barbatanas para que o peixe suba à superfície. Em seguida, com um arpão explosivo, os finalizam. Após isso, toda a equipe entra dentro da boca da Tucum, incluindo o coronel Miles. Aqui descobrimos que na verdade eles precisam dos Tucuns para extrair um líquido vital do cérebro, o qual impede o envelhecimento humano, sendo isto a coisa mais preciosa para a Terra, que está custeando este projeto tão ambicioso de vir até Pandora para pegar este líquido vital sagrado. Ao ver isso, Spider fica muito triste e o coronel manda deixar o cadáver da Tucum à deriva como isca para que os Na'vi do clã da água venham e assim ele possa encontrar Jake. Este mesmo dia, muito mais tarde, Ronal, a rainha, encontra o cadáver da Tucum,
que era a sua criatura especial com a qual havia se vinculado há muito tempo. Sem vida no meio da água junto com seu filhote, o que a faz ficar com muita raiva e vontade de começar uma guerra. Mais tarde, quando regressam à sua base, Tonowari e Ronal anunciam que vão lutar para defender os Tucuns. No entanto, Jake não quer brigar, quer continuar fugindo, dizendo-lhes que, se lutarem, os humanos acabarão com tudo o que estiverem no seu caminho. Por isso, ele pega o rastreador, dizendo-lhes que digam aos Tucuns que, se receberem um destes, é um sinal de morte e deve tentar desativá-lo. Ao escutar aquilo, Tonowari confirma. Entanto, Neytiri se sentia inconformado, pois achava que Jake estava sendo covarde por não querer brigar. Ao mesmo tempo, Loak vai avisar Payakan que deve ter cuidado com os rastreadores, pois, como está exilado, não sabe do que está acontecendo. No entanto, nesse momento, ele é seguido por seus irmãos e também de Cireia. Quando Loak chega, é tarde demais, pois Payakan já foi atingido. Assim, Loak avisa seu pai, Jake, que em seguida avisa Tonowari, que alerta a todo o povo do clã da água para ir lutar e defender o Tucum. Ao mesmo tempo, o coronel Miles de longe observa os filhos de Jake tentando salvar Payakan. Assim, ele ordena a toda a equipe para pegá-los. Nesse momento, os jovens conseguem tirar o rastreador do Tucum, mas é tarde demais, pois os submarinos chegam, pegam Kiri, Ticireia e Tuki, e os três acabam presos pelo coronel Miles. É então que toda a armada do clã da água chega, disposta a começar um confronto brutal. Mas antes que possam fazer algo, pelo intercomunicador que Loak tinha, o coronel fala com Jake, dizendo-lhe para vir sozinho ou prenderá seus filhos. Obviamente não lhe resta outra opção e ele aceita. Mas nesse momento, Payakan, que havia sido liberado, ao ver das profundezas que seu amigo estava sendo ameaçado por Miles, não suporta e nada até as profundezas para tomar impulso e avançar sobre a nave, neutralizando muitos soldados e destruindo parte dela. Obviamente, o chefão aproveita a situação para levar mais líquido e, claro, mais dinheiro para a Terra. Assim, ele dispara uma flecha, mas Payakan, com sua frente de martelo, desvia para em seguida voltar a submergir no mar. Já o clã da água aproveita para se aproximar da nave, disposto a começar uma guerra brutal. Neytiri destrói uma das naves aéreas, fazendo-as explodir, enquanto Tonowari faz o mesmo com sua lança. Ali, o coronel Miles começa a perseguir Jake, embora sem sucesso. Enquanto isso, nas profundezas, um submarino perseguia Kiri e as pequenas. Porém, o que eles não contavam era que Kiri podia controlar essas fantásticas criaturas que destroem o submarino. Ao mesmo tempo, Spider, na nave, derrota alguns guardas e bate a nave para que não possam fazer nada. Mas claro, o chefe encarregado da operação de extração de Tucum não ia desperdiçar o momento e queria caçar o Payakan. No entanto, o peixe se adianta e consegue pegar a corda com a qual lhe disparam, para submergir nas profundezas e puxar o bote contra uma rocha. Em seguida, saltar sobre ele para, com um cabo metálico, começar a destruí-lo e ferir gravemente o braço do chefe, fazendo-o voar até o mar. Em meio a toda esta confusão, o coronel Miles pega Kiri e a leva até a nave destruída. Assim, Tuki e Ticireia regressam para resgatá-la. De nada adianta, pois Mali pega Tuki e a devolve para a água. Ao mesmo tempo, Loak e Neteyam se encontravam na nave procurando Spider, a quem consegue resgatar facilmente de alguns soldados. Mas em seguida, após uma troca de disparos, Neteyam acaba sendo ferido, embora caia na água. Por isso, seu irmão e Spider tenta salvá-lo, mas não consegue. E quando chega com Jake, é tarde demais e todos presenciam o seu fim. Neytiri, incapaz de poder fazer algo, simplesmente chora. Este é o castigo que Jake precisava para ir lutar e não escapar como um covarde. Nesse momento, o coronel o chama usando o intercomunicador, dizendo-lhe para vir resgatar seus filhos, porque perder mais um hoje seria muito covarde. Assim, Jake e Neytiri, como nos velhos tempos, decidem tomar as rédeas e vão enfrentar o esquadrão do coronel. Jake rapidamente se infiltra nos restos da nave e deixa uma bomba, na qual explode, causando baixas importantes na equipe do coronel. Este momento é aproveitado por Neytiri, que com seu arco e suas flechas imobiliza uma dúzia de soldados sem problemas. Jake, por sua vez, também faria o mesmo. E ao se ver encurralado, o coronel Miles não vê outra opção senão tomar Kiri de refém. E como Neytiri estava atrás, ela pega Spider de refém, ameaçando o coronel em ferir gravemente o seu filho,
se ele não liberar a sua filha. Como Miles não leva a sério, Neytiri está prestes a agir. Por isso, o coronel finalmente para. Percebendo que ele o amava de verdade como seu filho, todos começam a ir embora, deixando Miles sozinho nesta nave que afundará. Por isso, o coronel deixa claro para Jake que se verão novamente mais adiante e que desafiará toda a sua família. Jake finalmente decide começar uma batalha final, enquanto a nave se destrói. A batalha vai até que ambos fiquem submersos debaixo da água. Jake deixa o coronel inconsciente, mas como não tinha ar, perde a consciência por um momento. Assim, seu filho Loak vem salvá-lo, utilizando a ajuda de Paya Khan, o enorme Tucum que os leva para a superfície. Em seguida, também chegam suas filhas e Neytiri. E aparentemente tudo terminou. Mas não, pois não muito longe dali, Spider havia salvado o coronel Miles. Embora este lhe proponha de ir com ele para o laboratório, Spider não sente que esse seja o seu caminho. Por isso decide regressar com seus pais adotivos para continuar sua vida como Na'vi. Mas nem tudo é felicidade, pois à noite a paisagem fica bastante fúnebre, pois é o funeral de Neteyam. Após todos estes acontecimentos, agora sim Jake ganharia o respeito de Tonowari e sua esposa, que aceitam ele e toda a sua família como cidadãos legítimos do clã da água. E tudo termina com Jake e Neytiri submersos na zona sagrada das almas, onde recordam seu filho, dizendo que defenderão Pandora, custe o que custar. E assim termina a segunda parte. Se vocês chegaram até aqui, já deixa o like, clique em hypar e comente dicas de filmes para eu trazer no canal. Além disso, vai sair o terceiro filme de Avatar, e se vocês quiserem um resumo, me avisem aqui nos comentários. Isso é tudo e até a próxima.